Você está no Sustentabilidade em Pauta, o ponto de encontro entre inovação, meio ambiente e sociedade. Aqui, a sustentabilidade sai do discurso e se transforma em prática. Insights, ideias que inspiram e experiências reais de quem já está construindo soluções para um mundo mais equilibrado. Sustentabilidade em Pauta. O futuro não espera. Ele começa agora. A água é um dos pilares do desenvolvimento das sociedades, sustentando a segurança alimentar, a geração de energia, a biodiversidade e o equilíbrio climático. Contudo, a crescente pressão sobre os recursos hídricos tem transformado sua disponibilidade em um dos grandes desafios socioambientais do século XXI, exigindo reflexão e ação diante dos eventos extremos, poluição, expansão urbana e mudanças climáticas. É nesse cenário que o podcast Sustentabilidade em Pauta traz como tema de hoje a crise hídrica no Brasil e no mundo, uma questão estratégica que envolve governança, ciência e planejamento. Olá a todos e a todas. No Sustentabilidade em Pauta de hoje, traremos o tema A crise hídrica no Brasil e no mundo, uma questão estratégica que envolve governança, ciência e planejamento. Para esta conversa, recebemos o professor José Galizia Tundizi, referência internacional e nacional em recursos hídricos e limnologia, com mais de 40 livros publicados e uma série de artigos científicos. Ele tem contribuído de forma decisiva para o entendimento dos ecossistemas aquáticos e para o avanço das políticas em segurança hídrica. Ao longo desse episódio, vamos discutir as causas da crise hídrica, os riscos para o Brasil e os caminhos para conciliar desenvolvimento e uso sustentável da água. Professor Tundizi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para a gente. Seja bem-vindo ao Sustentabilidade em Pauta. Então, eu queria agradecer o convite. Estou à disposição para os questionamentos e os problemas que se forem colocados aqui e saudar a todos os presentes, alunos, professores, a todos e a todas que estão participando dessa audiência, que é muito importante. Obrigado, professor. Vamos começar, no primeiro momento, falando sobre a trajetória científica e o pensamento limnológico. A trajetória científica do senhor, né? O senhor é uma referência nacional e internacional, mas dentro do Brasil, o senhor foi um dos precursores de uma limnologia nacional, de fato, né? Junto com outros pesquisadores. Como que o senhor observa o crescimento de conhecimento da limnologia tropical, sobretudo aqui no Brasil, né, em relação à limnologia das regiões temperadas, que foi a base do conhecimento? O senhor consegue visualizar que hoje em dia estamos no mesmo patamar ou ainda existe algumas lacunas na limnologia tropical em relação à limnologia em regiões temperadas? Olha, Paulo, é uma pergunta muito interessante essa, porque, na verdade, a limnologia tropical, na sua maior expressão, iniciou-se não só no Amazonas, com os trabalhos do professor Arnaldo Scioli, que, na verdade, fazia limnogeografia, porque ele estudava muito grandes extensões, grandes áreas de rios e lagos, mas também a limnologia tropical cresceu muito na África. Só que nesses dois lugares, né, tanto na Amazônia quanto na África, a limnologia tropical começou fundamentalmente com pesquisadores europeus, que começaram a pensar no processo limnológico tropical a partir das informações que eles tinham da limnologia de regiões temperadas. Isso começou bem antes, começou em 1932, quando o Rüttner, que foi um limnólogo importante nas regiões temperadas, na Europa principalmente, eles fizeram uma expedição na Indonésia para poder entender melhor os lagos tropicais.
Também, antes disso, o Bird e Judah trabalharam na América Central, tentando entender melhor como é que funcionavam os lagos com maior temperatura em regiões tropicais. Mas o que eu posso dizer da limnologia brasileira é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, a minha origem é oceanografia. Eu fui mestre e doutor em oceanografia pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. Quando eu comecei a trabalhar em limnologia, eu fui convidado para começar um trabalho de biologia na Federal e montar um projeto na Represa do Lobo, que na verdade dura até hoje. Eu constatei que, na verdade, a limnologia no Brasil, feita por pesquisadores do Brasil, praticamente não existia. O que existia era uma biologia ligada à engenharia sanitária, que fazia um trabalho de bom nível, ligado, por exemplo, a florescimentos de cianobactérias, a determinação de águas, e também houve uma certa interação, principalmente nas décadas de 30 e 40, da medicina com a qualidade da água por causa de doenças de veiculação hídrica. Os médicos estavam interessados nesses processos de transmissão de doenças a partir de vetores que viviam na água e a partir da água. Então, eu comecei a pensar que talvez nós precisássemos de uma nova visão da limnologia. Comecei a aplicar. Eu aprendi muitas técnicas na Inglaterra. Meus cursos de mestrado, principalmente o mestrado, foi um curso de técnicas. Eu aprendi dezenas, centenas de técnicas de desenvolvimento, de medidas e de monitoramento, determinação. E eu resolvi aplicar todas essas técnicas de oceanografia que eu aprendi na Inglaterra para a limnologia. E comecei na Represa do Lobo. Pra você fazer uma ideia, quase ninguém media penetração de luz no Brasil, para ter uma ideia. Eu comecei a trabalhar com... E outra coisa, a visão que se tinha e que vinha da biologia sanitária, coletas de águas superficiais. Nós, oceanógrafos, coletávamos o perfil vertical. No oceano você tem uma tridimensão. Nem sempre é assim, nos rios e lagos. E mesmo o interesse que existia era para coletar água de superfície para fazer a interação com tratamento de esgoto, com deterioração das qualidades das águas superficiais. Eu comecei a fazer perfis verticais de temperatura, oxigênio, nutrientes, etc. Comecei a usar carbono 14 para medir fotossíntese, que isso foi a primeira vez que se fez. Então, mudou muito o perfil. E a partir daí houve um crescimento, as pessoas foram se especializando, desenvolveram-se projetos bastante competentes em muitas áreas da limnologia, especialmente zoogeografia, fitoplâncton, sucessão estacional do fitoplâncton, zooplâncton, estudo de ventos. A ictiologia teve um papel muito importante nesse processo todo de desenvolvimento. O que eu poderia dizer para você, comparando a limnologia do Brasil hoje com outras áreas, é que houve um avanço extremamente importante no conhecimento básico dos funcionamentos de lagos, represas e rios. E aí, com represas, nós inauguramos projetos muito importantes, porque o Brasil construiu muitas represas e nós inauguramos praticamente, quase que mundialmente, um sistema de desenvolvimento científico em represas, em limnologia de represas, que são sistemas razoavelmente diferentes de lagos, rios enfim, e outros sistemas aquáticos. Então, o que eu diria para você é que, e a parte descritiva da limnologia brasileira já avançou muito, já está quase até terminando, ainda tem muita coisa a fazer, mas nós estamos agora no limiar de novos projetos. Agora mesmo, ontem, eu estava conversando com o professor Gilmar Perlich, aqui da Federal. Eles estão desenvolvendo sistemas de uma biblioteca de componentes do zooplâncton para poder utilizar sistemas de determinação de espécies in situ, o que tem sido feito em países desenvolvidos, como na Alemanha, por exemplo.
E a ideia é fazer equipamentos aqui que você põe o sistema na água e ele identifica imediatamente as diferentes espécies de fitozoplâncton. Para isso precisa uma biblioteca que está sendo organizada. Então, há um processo bastante dinâmico, efetivo e de qualidade no estudo da limnologia brasileira. Não fica muito atrás da limnologia mundial, não. Tem alguns processos relacionados com eutrofização, algumas medidas. O que nós estamos atrás e que eu estou trabalhando agora também é você utilizar mais a inteligência artificial para usar dados pretéritos e fazer projetos de futuro. Para verificar, por exemplo, você tem dados muito extensos de monitoramento. Você faz uma ligação com a inteligência artificial e a inteligência artificial, a partir dessa avaliação, pode te dar perspectivas de até 10, 15, 20 anos de como é que vai ser a qualidade da água no futuro. Então, em monitoramento nós estamos muito bem, em avaliação de impacto ambiental também. Então, tem algumas diferenças, mas não são grandes diferenças intelectuais, não relativas à limnologia de regiões temperadas. É claro que eles têm uma tradição de longa data, né, que começou no século XIX, depois veio avançando, mas no nosso caso nós tivemos um volume muito grande. E esse volume, né, ele foi ampliando muito depois de 1995, quando nós fizemos o Congresso Internacional de Limnologia em São Paulo. Em 1995 eu consegui trazer a CIL para São Paulo. Nessa reunião da CIL, mais de 500 estudantes brasileiros, professores e mestres, doutores em limnologia participaram. Tanto que no seminário seguinte, que foi na Irlanda, 3 anos depois, o maior contingente de pesquisadores internacionais estrangeiros na Irlanda era de brasileiros. Ou seja, o sistema de desenvolvimento da limnologia no Brasil, ele teve um impulso muito grande com o projeto da CIL, da Sociedade Internacional de Limnologia, porque ele propiciou a participação de muita gente, muitos contatos com professores do exterior, e naturalmente houve um avanço muito grande nas relações internacionais de limnólogos brasileiros com limnólogos de vários outros países, Estados Unidos, França, Alemanha, enfim, países que já tinham uma tradição grande em limnologia. Fora isso, algumas pessoas, como por exemplo o professor Francisco Esteves, fez doutorado na Alemanha, outros orientados fizeram cursos e participaram de projetos internacionais. O Ângelo Agostinho é um exemplo, por exemplo, o Francisco Barbosa é outro. E o professor Odete fez doutorado na Inglaterra, trouxe todo um conhecimento para cá para desenvolver projetos com zooplâncton. Então, todo esse conjunto, né, de esforço que foi feito ao longo de décadas, né, resultou nessa situação. Acho que a limnologia está em excelente situação no Brasil. É claro, como eu disse, tem ainda alguns pontos a avançar, mas nós temos uma base conceitual muito forte. E como o senhor vê, é lógico, a gente tem um arcabouço teórico já bem estabelecido aqui no Brasil, a sociedade, ou melhor, a gestão pública, empresas, elas têm utilizado de todo esse conhecimento, principalmente na questão da gestão, na recuperação de ambientes aquáticos degradados, ou ainda existe uma certa lacuna, uma certa repulsa em pegar todo esse conhecimento e aplicar de uma forma decisiva nas tomadas de decisões? Como o senhor consegue observar? Isso acontece, não é só com a limnologia, acontece em todas as áreas, sabe, Paulo? O que acontece no Brasil é que o sistema público, ele não usa, e usa muito pouco, os dados que ele próprio financia. Por exemplo, o CNPq financia pesquisas nas áreas de limnologia, recursos hídricos, engenharia ambiental. O sistema público usa muito pouco esse conhecimento, que é financiado pelo próprio governo. Não é um problema só da limnologia, de muitas áreas. Há muito pouco uso desse conhecimento
para resolver definitivamente problemas muito sérios de gestão de águas, de monitoramento, porque o sistema público é muito mais lento do que a pesquisa. A pesquisa, embora ela tenha também um tempo longo, mas como nós temos um grande volume de trabalho já executado nos últimos, digamos, 50 anos, há um backup de conhecimento muito grande. E ele tem sido muito pouco usado pelo setor público. Uma ou outra prefeitura usa, que esse é um esforço que eu estou fazendo em São Carlos, de trazer justamente a universidade para dentro do setor público. Para quê? Para você dinamizar o setor público, mas dar mais consistência para as políticas públicas que são realizadas a nível municipal, inclusive a nível estadual e mesmo a nível federal. Isso está sendo, há uma dívida com relação a isso, porque o volume de conhecimento é muito maior do que o uso prático desse processo para resolver problemas que são importantes nessas áreas. Isso não é só em limnologia, é na área de saúde, é na área de educação, é na área de engenharia. Então, esse é um ponto que precisaria avançar muito mais com relação a isso. E o esforço que nós estamos fazendo aqui em São Carlos é para demonstrar. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos para você. Hoje eu trabalho como assessor do prefeito de São Carlos. Qual é a minha função? Trazer a universidade para dentro do setor público, da prefeitura. Então, eu fiz 2 projetos lá. Um projeto, eu pedi para o Instituto de Química conversar com o Sistema de Água e Esgoto de São Carlos, fazer uma proposta para a FAPESP de examinar todo o esgoto da cidade de São Carlos com relação às doenças que existem no esgoto. Os chineses estão fazendo isso. E nós conseguimos. Você pode pegar o esgoto da cidade e analisar Covid, gripe, vírus, protozoários, vermes, substâncias dissolvidas, antibiótico, o que tiver na água do esgoto, você analisa e você faz um outro índice de saúde pública e identifica o que está acontecendo com a saúde da cidade. Então, isso, a FAPESP deu quase 10 milhões de reais para esse projeto. Entrou a Secretaria da Saúde do município, o SAI, que é o Sistema de Água e Esgoto, o Instituto de Química da USP, a Embrapa e a Federal. E o outro projeto foi da matemática, o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, que fez uma coalizão com a Secretaria de Inteligência Urbana da Prefeitura e um projeto de modernização de toda a infraestrutura técnica de informática da Prefeitura, inclusive com o desenvolvimento de novos aplicativos, software, etc. A FAPESP deu também 9 milhões e meio de reais. Então, o que eu acho que é o sistema que deveria acontecer? Você identifica um problema no município ou no estado ou no próprio país, identifica esse problema, leva para a universidade e diz, olha, eu preciso resolver esse problema. A universidade monta o seu projeto para poder resolver o problema e injeta isso no sistema público, junto com uma secretaria de estado ou de município. E aí desenvolve um projeto em conjunto. Isso resolve, viu? Isso funciona. E é assim que eu acho que devia ser. O Brasil tem, nesse aspecto, tem algumas coisas, por exemplo, né? Eu participei do Millennium Ecosystem Assessment, que foi uma avaliação ecossistêmica de todos os ecossistemas do milênio, né? Que foi um avanço extremamente importante na virada do século, produzido pelo World Resources Institute ali de Washington. Eu participei como um dos membros do comitê consultivo e de administração desse projeto. Por que o Brasil não faz um projeto de avaliação de todos os ecossistemas e serviços dos ecossistemas, por exemplo, para alinhavar com políticas públicas? Então, está faltando ela. Então, não é só na área de limnologia, sabe? Nós temos a Belimno, que é a Associação Brasileira também de Recursos Hídricos, né? A Belimno, não, a BRH, Associação Brasileira, que também tem muita contribuição em termos de tratamento de esgoto, etc. E isso é complicado. Quando eu estava no CNPq, nós fizemos um projeto muito interessante, que era entregar para certas universidades um estudo
sobre diferentes sistemas de tratamento de esgoto. Isso foi financiado pela FINEP para depois passar para o município. Isso teve uma repercussão grande. Então, é nesse sentido que nós precisamos avançar. Tá. Agora, o senhor tem uma série de livros, né, abordando questões de recursos hídricos, mas tem um livro que chama atenção, que é A Água no Século XXI, Enfrentando a Escassez. Né? Esse livro foi publicado no final Esse aqui. Esse, exatamente esse, isso. Já vinha aí o pensamento do senhor a respeito do que, né, estava vindo, já estava acontecendo e agora cada vez mais tem acontecido, que é a escassez não só pela quantidade de água, mas também pela qualidade da água. Né? Recentemente, agora em janeiro de 2026, a ONU lançou um relatório em que fala de falência hídrica. Né, e que, se não for feito nada, principalmente ações governamentais em diferentes países, a situação tende-se a agravar muito mais. Né? A gente tem um processo aí de transição energética, de descarbonização, tudo isso nesse cenário, nesse contexto mundial. Como que o senhor consegue enxergar o que o senhor consegue ver como prioridade para que a gente possa estar revertendo essa situação que já está no nível máximo, talvez de não se reverter? Olha, eu preciso dizer para você o seguinte: esse livro que você acabou de mencionar, Água do Século XXI, Enfrentando a Escassez, ele faz parte de uma trilogia, porque em 2012 eu publiquei outro, que se chamava, que é esse aqui, Recursos Hídricos no Século XXI. E agora eu estou fazendo um outro livro, porque esses dois livros, eles falavam muito sobre métrica, sobre volume de água, onde estão os maiores lagos do mundo, os maiores rios e uma série de problemas. Mas agora, ao final da trilogia, eu estou escrevendo um mais profundo, que se chama Uma Jornada Intelectual sobre a Água. Esse que é o final da trilogia. E nesse livro, eu tenho destacado exatamente esses aspectos que estão mostrando o agravamento da crise. Então, eu selecionei alguns tópicos que eu estou aprofundando. Por exemplo, a questão da desinfecção de água, e água e saúde humana, água e economia, a água virtual, novas formas de gestão de água, porque a gestão está ainda muito atrasada em muitos países, né? A diminuição, a relação entre pobreza e água é algo impressionante. Nós temos ainda cerca de 4 bilhões de pessoas no planeta que recebem água de má qualidade e 2 bilhões com muito pouca água. Portanto, o que está acontecendo, Paulo, é o seguinte: nós temos uma filosofia que foi construída ao longo de décadas e de centenas de anos de se apropriar dos recursos naturais, inclusive a água, mas não devolver para o sistema natural a água de uma forma adequada. Você pega a água, produz água para as cidades, traz da cidade e devolve o esgoto. Em muitos países não trata o esgoto. Então, o que está acontecendo? E eu li esse relatório, que foi produzido por um centro que eu ajudei a fundar, na Universidade de Toronto, que é um centro da ONU, que se chama Água e Saúde Humana, INVE. Esse centro, eu fui até vice-presidente desse centro há muitos anos atrás. Esse centro foi feito na Universidade de Toronto. A ideia era desenvolver um projeto para fazer uma avaliação exatamente da água no planeta e de suas correlações com a saúde humana, com a economia. E esse relatório foi produzido pelo INVE, agora em janeiro, que você acabou de falar. Ele já está no meu livro, nesse meu novo livro. Então, veja, o que está acontecendo é o seguinte: nós nos apropriamos do recurso natural de uma forma muito intensa e não devolvemos esse recurso natural para a natureza da forma como que ele existe. Nós devolvemos ele
com menor quantidade e poluído, contaminado. Isso é a primeira coisa. Então, precisa mudar a concepção do processo. Tem que produzir água com sustentabilidade. Quer ver um negócio? Tem duas coisas simplérrimas que podem mostrar isso. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa que mostrou o seguinte: se você tem um manancial muito bem preservado, com uma floresta densa, e os mananciais estão mergulhados nessa floresta, que funciona como um biofiltro importante, você gasta somente cloro e flúor para tratar a água. Isso custa de R$ 2 a R$ 3 por 1.000 metros cúbicos. Se esse manancial estiver degradado, completamente sem nenhuma proteção, você gasta de R$ 300 a R$ 400 por 1.000 metros cúbicos, porque aí você precisa usar coagulante, surfactante, correção de pH, etc, etc. E com isso, por exemplo, a represa de Guarapiranga, em São Paulo, gasta 90 toneladas por mês de carvão ativado, para poder tratar a água e usá-la como água potável, inclusive, como água tratada. Então, veja, o que acontece é que essa capacidade de preservação e a relação entre a desinfecção de água, a capacidade de preservação, foi ficando esquecida ou foi ficando de lado, porque qual era o papel? Era pegar mais água da onde tivesse. Aqui está contaminado, então vamos fazer um aqueduto para pegar mais água de outro lugar, ao invés de tratar essa água no lugar. Então tem o primeiro problema, que é excesso de usos múltiplos excessivos, na irrigação, na agricultura, na indústria, perdas de água em redes, por exemplo. Em Belém do Pará, a água na rede perde 60%. Aqui em São Carlos, que é a capital da tecnologia, perde-se 30% de água tratada. No mundo inteiro, você tem essa perda de água tratada. Em Singapura é 5%, porque lá eles têm um sistema extremamente competente de gestão das águas. Então tem excesso de usos múltiplos, excesso de contaminação do solo, eutrofização, contaminação do ar, e daí você tem a contaminação do ar pela deposição seca ou deposição úmida, com a chuva, cai partículas contaminadas, e isso tem um problema de qualidade de água. Veja o que aconteceu com a qualidade da água ao longo dos últimos 150 anos. Em 1850, o que existia de contaminação era orgânico, era esgoto. A partir de 1850, na Revolução Industrial, começou a aumentar metais pesados. Depois, com as explosões atômicas, a partir de 1945, começou a aumentar césio 137 na água. Depois veio a eutrofização, depois veio a chuva ácida. E isso tudo foi se acumulando. Hoje você tem uma sopa de água constituída por moléculas orgânicas dissolvidas na água, você tem cosméticos, você tem hormônios, fármacos. Ontem eu acabei de dar uma entrevista para a IPTV, ou vírus na água, e, portanto, tem uma grande quantidade de matéria orgânica e inorgânica, inclusive, dissolvida na água, que tem dificuldades no tratamento. Cada vez mais o tratamento está muito caro. Nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, não tem sistemas de tratamento terciário muito efetivos. Então, algumas coisas passam, e isso, naturalmente, vai para a água tratada, que acaba sendo usada como água de abastecimento. Então, veja, só para resumir, houve um excesso de uso, um excesso de contaminação, e agora está se superpondo as mudanças globais. Por isso é que tem uma crise hídrica de extrema gravidade no planeta inteiro, porque você tem sistemas por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no oeste do estado de São Paulo, há uma competição entre a irrigação, que é feita nesses grandes sistemas de irrigação com água subterrânea, e o abastecimento público das cidades. Então tem todo esse processo, e por que acontece isso? Porque a gestão não é uma gestão eficiente.
A gestão precisa ser uma gestão... A gestão da água no século XIX, século XX, especialmente, ela começou com... ela era local, ela era de resposta, e ela era por problema. Então, você tinha uma gestão local, resposta a um impacto, por exemplo, morre peixe, então vai lá a CETESB e faz uma avaliação do que causou a morte dos peixes. E ela era setorial. Você faz a gestão da pesca, você faz a gestão da hidrovia, você faz a gestão da irrigação. Hoje, e no século XXI, a gestão tem que ser integrada, tem que integrar todos os usos múltiplos e otimizar o uso dos usos múltiplos, um balanço dos usos múltiplos, com prioridade para a espécie humana e para a descendentação de animais. Está na nossa lei de 1997. Está lá, 2 primeiros tópicos da lei, 2 primeiros decretos. A água é para a administração, para o uso humano, para a descendentação de animais. Os outros usos, se não der para fazer, não faz, porque o principal é isso. Então, veja, primeiro, a gestão tem que ser integrada, otimizar os usos múltiplos. Segundo, a gestão não pode ser local, ela tem que ser a nível de bacia hidrográfica. É a bacia hidrográfica que é a unidade biogeofisiográfica que vai coletar todas as águas e vai fazê-lo escorrer para um determinado rio ou uma rede hidrográfica. Mas aí você vai ter todos os impactos dos usos do solo, da bacia, da contaminação, da vegetação ou não, da hidrografia, etc, etc. Então, a gestão tem que ser integrada a nível de bacia, não é mais local, não é o rio, não é o lago, é a bacia. Isso é muito importante. É algo que a gente sempre enfatizou aqui. Não adianta você trabalhar no lago, você tem que trabalhar na bacia, porque todos os eventos da bacia vêm para o lago. Então, a gestão tem que ser integrada a nível de bacia, não pode ser mais local. A gestão tem que ser integrada a nível de usos múltiplos, não é só pesca, não é só hidrovia, não é só irrigação, é tudo isso dentro de um processo de gestão que vai priorizar diferentes ações. E ela tem que ser prospectiva, ela não pode ser resposta. A gestão tem que ser uma gestão onde você tem que ter uma avaliação do futuro e do que pode acontecer, e não uma resposta. Então, é muito simples. Quando você tem uma desoxigenação em morre peixe, você vai lá e mede. O importante é você saber se vai haver uma desoxigenação. Para isso, é importante usar a inteligência artificial, como está sendo feito, por exemplo, pelos chineses, que está dando uma outra visão no processo de prospecção. Então, tem que ser preditiva, nós temos que predizer, porque senão você é pego de surpresa. Não faz muito tempo, a prefeita de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, de Borborema, pediu uma palestra virtual comigo e disse: "Ó, professor, eu não sei o que fazer aqui. Eu tenho 300 pescadores que não podem pescar. O pessoal do município não pode entrar na água porque está cheia de cianobactérias que causam doenças na pele. Eu não tenho mais turismo. Não só as pessoas do município, mas os turistas não vêm mais. O que eu faço?" Então, veja você, isso é uma cidade, mas tem dezenas de cidades ao longo do TT. E tem um agravamento com as mudanças globais, que estão produzindo um aquecimento da superfície da água, estão produzindo um crescimento muito grande de cianobactérias, um processo explosivo de crescimento, porque cianobactérias, muitas espécies, especialmente microcistes e essa outra Cilindrospermopsis, elas crescem muito a uma temperatura de 26, 27 graus. Nós fizemos isso no laboratório. O Evaldo, que você conhece, o Evaldo Espíndola, que fez doutorado para Atacá, mostrou que até 22 graus não é um crescimento muito explosivo das cianobactérias, mas a partir de 22, 23, 24 graus, elas crescem muito rapidamente. E algumas dessas espécies fixam nitrogênio. E, portanto, o problema não é o nitrogênio, é o fósforo que é o limitante. Esse fósforo vem dos esgotos e vem dos fertilizantes
e vem também do sabão que se usa em todos esses processos de sistemas de limpeza que tem muito fosfato também e podem agravar a concentração de fósforo. Então, veja, nós estamos passando de um sistema local, não preditivo, mas de resposta e de setorial, para um sistema integrado, para um sistema de bacia hidrográfica e para um sistema preditivo. Isso é uma das causas da falta da incapacidade do sistema de resolver os problemas. Por isso é que nós temos essa crise. E a crise está se expandindo de uma forma muito grande, no Rio Colorado, nos usos múltiplos, na Turquia, que tem lá uma série de represas no Rio Eufrates. Há problemas internacionais de relacionamento por causa da água, ali na É isso que eu ia tocar também. Na China, naquela região da China, já existem algumas crises, na África também, né? Algumas... Sim, muito. Olha, uma vez eu participei de uma reunião no Quênia, das Nações Unidas, e por acaso eu sentei na hora do almoço com o ministro de Recursos Hídricos acho que era da Tanzânia, e a ministra de Recursos Hídricos do Quênia. E eles queriam usar mais da água do Lago Vitória, o pessoal da Tanzânia. Ela falou, nem mais uma gota. Nem mais uma gota. Então, há muitos conflitos entre Peru e Bolívia, por exemplo, né? E também questões de contaminação por uso excessivo. Outra coisa, a água subterrânea. Há um uso excessivo de água subterrânea, inclusive aqui em São Carlos. Nós temos 38 poços de abastecimento para a produção de água potável. A cidade usa 800 litros por segundo de água de poços subterrâneos do aquífero Guarani para abastecer a cidade. E usa 500 litros por segundo de águas superficiais. A pergunta que eu deixo sempre para as autoridades aqui da água é o seguinte: quanto tempo vai durar essa água? Vocês sabem? Não sabem. Porque não sabe quanto é o volume. Tem que medir o volume da água nos poços para você ter uma predição de quando é que ela vai acabar. Porque ela vai acabar, porque a recarga é baixa. Nós temos alguns poços aqui com água de 13 mil anos, que a USP mediu. E não tem recarga. Então vai acabar. Tem poço que já teve 12 metros de subsidência por causa da água que foi diminuindo. Ou seja, nós vamos precisar saber em algum momento quando que essa água vai acabar para poder ter uma alternativa no uso da água. De onde é que nós vamos buscar água? Tem que introduzir reuso, tem que introduzir salinização da água do mar, dessalinização, que é muito caro, tem problemas ambientais, porque depois que se faz a dessalinização, onde é que vai pôr aquele glutamato de sal que fica junto no processo? Tem que usar água de esgoto tratado. Eu, em 2015, visitei uma estação de tratamento de esgoto na Califórnia, que trata milhões de litros de esgoto e injeta no aquífero para poder segurar a água do mar, porque o aquífero está sendo ameaçado por água do mar, porque está ficando depressionado. Então, essa água que abastece o aquífero, que é abastecimento da cidade. Então, você vê, tem problemas tecnológicos muito sérios, né? E de alto nível de custo também elevado. Tratar a água para tirar toda a substância dissolvida, isso é muito caro. É um processo extremamente complexo do ponto de vista tecnológico. E precisa de gente capacitada para isso também. Então, todo esse conjunto nos leva a crer. Eu não estou otimista com o futuro da água. Esse camarada aqui, que escreveu esse livro, que eu comprei agora, saiu agora, no ano de 2023, que é o Peter Blake, que é um indivíduo de altíssimo nível, que já fez muitos trabalhos. As 3 idades da água, que ele discute. Ele é otimista, ele acha que nós vamos acabar vencendo a parada, porque nós temos tecnologia, temos condições de desenvolver
com a inteligência humana, novas possibilidades, eu não estou otimista por uma razão. O Bill Gates escreveu recentemente que a indústria de petróleo movimenta por ano 5 trilhões de dólares, o Paulo, por ano. Você acha que essa indústria vai renunciar a essa verba de 5 trilhões de dólares por ano para ingressar com uma economia sustentável de solar? Não vai. Não. Então vai aquecer cada vez mais. E se aquecer cada vez mais, vai ter cada vez mais problemas. Mais evaporação, mais precipitações elevadas, mais contaminação, mais cianobactérias crescendo. Então, eu não estou otimista com relação ao futuro dos recursos hídricos, não. Professor, o senhor tocou aí num ponto interessante, que é a questão da tecnologia, né? E agora com a vinda a galope, né, da inteligência artificial, cada vez mais construção de data centers, né, grandes data centers, nós estamos aí diante de um novo problema ambiental, né, um dos novos problemas ambientais, que é que cada vez mais tem se necessitado de água de qualidade, água potável, para resfriar esses grandes data centers, né? Isso acaba gerando até um certo conflito, né, com o uso prioritário que seria a nossa dessedentação, né, o uso humano e também para os animais, né? Como que o senhor consegue observar isso, né? Como que o senhor consegue ter uma visão sobre esse novo problema ambiental que nós estamos à frente? Uma das coisas que a gente tem que fazer, Paulo, com urgência, nós podemos fazer duas coisas para diminuir esse déficit hídrico. Primeiro, usar mais água de chuva. Nós temos que usar mais água de chuva. Nós não usamos, essa água escorra. Eu inventei um negócio que eu estou patenteando no sistema, em que você tem grandes tulipas de 100 metros de diâmetro no alto da cidade, e você tem um tubo que leva essa água para o lençol freático, por exemplo. Aí você capta essa água de chuva e recarrega o aquífero, recarrega o lençol freático. E com isso, ou recarrega tanques que podem ficar próximos mais à superfície. Então tem que usar mais água de chuva. Tem que aumentar o reuso. O reuso é muito importante. O reuso de água de esgoto, o reuso de água de irrigação, vários tipos de sistemas que podem ser utilizados para reuso, e usar essa água para resfriar o data center. Eu acho que é muito importante esse processo, do ponto de vista de usar a água. Nós temos que ter novas fontes de água. E quais são essas novas fontes? Uma delas é o reuso, a outra é a dessalinização. Uma dessalinização de grande porte, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. Para você, está ficando cada vez mais difícil você ter água na região metropolitana de São Paulo. Estou assessorando ali a Sabesp. A Sabesp tem, São Paulo tem entre 70 e 75 metros cúbicos por segundo de água espalhados em cerca de 20 reservatórios. Isso não é suficiente. A Sabesp está começando a trabalhar pequenos rios que desembocam ali no litoral, e está tirando 2 a 3 metros cúbicos por segundo de cada um, para ter pelo menos mais 10 metros cúbicos por segundo adicionados ao volume de água e transferir essas águas para o rio. Já trouxeram água da Paraíba, do rio da Paraíba do Sul. Bom, mas o que vai resolver mesmo, tem duas saídas para São Paulo. Uma delas é uma saída que um americano me disse há cerca de uns 20 anos, quando veio trabalhar comigo, e eu fiquei perplexo com essa ideia. Ele falou: tu diz, vai chegar a hora que vocês vão ter que fazer uma adutora do Rio Paraná até São Paulo, para trazer água para São Paulo. Eu fiquei perplexo com essa ideia, mas agora ela não é tão de causar tanta perplexidade, não. A outra coisa é você dessalinizar a água ao nível da Baía de Santos, que é uma água não salina, mas salobra, e, portanto, teria menos custo energético, e bombear para a represa Billings, desassorear a represa Billings, recuperar a qualidade da água da represa Billings, bombear essa água dessalinizada com a água
da Billings, que ali na Henry Borda produz energia, e com isso você tem mais água para a região metropolitana de São Paulo. E também um grande sistema de reuso de água, de conservação de água, etc. Nosso sistema de educação para conservação de água são muito precários, Paulo. O pessoal usa água para lavar quintal, para a chamada vassoura d'água. Usa-se muita água, se joga fora muita água no Brasil inteiro, não é só aqui, não. Em São Paulo, no Brasil inteiro. Então, tem todo esse processo, e eu acho que esses data centers podem ser alimentados com água de reuso, sem dúvida nenhuma. O professor Nunes, vamos focar de novo aqui na questão nacional, né? Até o início dos anos 2000, o Brasil esteve muito devotado em construir grandes reservatórios, né? Principalmente para a questão de geração de energia elétrica. Aí em 2001, se eu me recordo, nós acabamos tendo um grande apagão, né? Um grande momento de apagão, e daí outras fontes de energia, né, começaram a se somar, né, na nossa matriz energética, mas ainda se vê na política governamental, em todo o processo, né, em todo o tempo, né, não só nesse governo, mas em governos anteriores, que existe uma prioridade na construção de reservatórios. Agora, não grandes reservatórios, mas reservatórios de menor porte, né? A gente vê, existem estudos que existem mais de 300 projetos na bacia do Amazonas, né? E outras bacias também tem uma grande quantidade de reservatórios de menor porte. E a gente sabe que, de certa forma, a construção desses reservatórios acaba também contribuindo com a geração de gases de efeito estufa e que vão impactar no contexto das mudanças climáticas, né? Qual que é a visão do senhor em relação a esses reservatórios, né? Qual que é a sua visão? Eu acho o seguinte, que a época dos grandes reservatórios realmente já passou no Brasil. Não tem nem espaço mais, nem lugar, nem sistema hídrico que resista a colocar um reservatório de 1.500 km², 2.000 que produz aí 400, 500 megawatts-hora de energia. Isso já é coisa do passado. Não dá mais para fazer isso, especialmente no Sudeste, né? No Amazonas, evidentemente, os reservatórios do Amazonas tem muitos problemas, a gente sabe disso, né? Tem muitos problemas, gases de efeito estufa, impactos na biodiversidade, o reservatório de Balbina, que foi feito já ainda na década de 80, é um reservatório com muitos problemas ainda hoje. Portanto, eu acho que... E a questão das PCHs, que hoje são desenvolvidas em grande número e com projetos em larga escala em muitas regiões do Brasil. Eu acho que precisaria ter um reestudo muito grande de duas coisas importantes. Primeiro, um redicionamento da questão dos reservatórios e da sua localização, porque, evidentemente, isso causa impactos muito severos na hidrogeologia, na geologia, na biodiversidade aquática, e nós sabemos que há um conjunto grande de impacto. Então, precisaria rever esse projeto estratégico de reservatórios, primeira coisa. Mas a segunda coisa, tem algo que nós nunca fizemos no Brasil, que é o pumped storage. O pumped storage é o seguinte: você pega uma parte da água que passa pelo reservatório e bombeia de volta, usando a energia produzida. Isso, por exemplo, quando eu trabalhava na Espanha, o Margalef me levou para ver 2 reservatórios lá nos Pirineus, de pequeno porte, um que se situava bem abaixo dos 1.000 e poucos metros, acho que era 500, 600 metros, o outro a 2.000 metros. Esse de 2.000 metros produzia água por hidroeletricidade, e o reservatório mais abaixo bombeava essa água de volta com energia nuclear à noite. Até os alunos do Margalef estavam estudando, porque havia diferenças de temperatura, etc., alguns resultados interessantes teóricos. Então, veja, o que nós precisamos fazer? Então, era um pumped storage.
Nós não usamos aqui no Brasil pump and storage, poderia usar. E mais uma outra coisa, eu estou com um artigo em preparação, uma revista que se chama Energy Policy. Talvez nós possamos utilizar esses reservatórios que já existem para fazer 4 coisas. Primeiro, você continua produzindo eletricidade. Mas segundo, você coloca uma planta de produção de hidrogênio. Tem água, então por que você não faz a eletrólise da água e produz hidrogênio, que é uma outra forma de energia que pode ser usada? Terceiro, você usa em algumas áreas do reservatório placa solar para poder... Tem áreas do reservatório que não são usadas para nada. Algumas baías, você põe placa solar e produz energia. E quarto, produz alga para produzir biodiesel. Você tem água, você pode produzir tanques grandes com cultivo, por exemplo, de espirulina ou clorela, e produz biodiesel. Então, além da hidroeletricidade, você produz biodiesel, você produz energia solar e produz hidrogênio. É uma das maneiras de você reutilizar todo o processo e usar cada uma dessas represas como um hub de energia, não é só hidroeletricidade. Essa é uma saída que pode ser feita. E uma outra coisa que tem que ser pensada. Com as mudanças climáticas, nós vamos ter mudanças climatológicas. Vai ter que repensar o sistema de operação desses reservatórios. Porque ou vai ter muita água, ou vai ter muito pouca água, e o sistema de operação dos reservatórios foi feito em um período em que o clima era outro. Você tem que reformular o sistema de operação da hidroeletricidade para poder adaptar a essas mudanças climáticas. Agora, eu acho que tem que fazer, sim, uma revisão de PCHs. Por exemplo, tem um rio, nós fizemos até uma avaliação de impacto ambiental, o rio Roosevelt, que é um afluente do Madeira. Eles querem fazer 10 PCHs lá, porque lá tem 10 pequenas não, tem 10 grandes cachoeiras que eles querem usar para fazer a produção de energia. Então tem que rever esse processo, porque PCH muitas vezes é pior até do que os grandes reservatórios, porque se soma, se você tiver uma sequência num rio de pequeno porte, você faz 3, 4, 5 PCHs, com 2 ou 3, 5 megawatts hora, você pode ter um impacto, magnitude de impacto maior. Então, tem que fazer essa revisão. Agora, é uma coisa que eu tenho sempre dito, sabe, Paulo, e que tem incomodado, que é o seguinte: eu não sei se você e as pessoas que estão nos assistindo viram o filme Oppenheimer. Oppenheimer ficou muito preocupado quando ele fez a bomba. A bomba foi usada no Japão, mas ele queria parar por aí. E queria que tivesse uma comissão internacional para controlar a expansão do sistema nuclear mundial. Ele foi falar com o presidente da República, que era o Truman, presidente dos Estados Unidos. Aí o Truman disse para ele: mas a bomba não é mais sua. Você fez a bomba, quem manda agora sou eu que decido, não é você. Então, meu caro, o problema nosso é que nós sabemos o que precisa fazer, mas nós não decidimos. Quem decide são os políticos e os administradores. Se eles não nos ouvirem, eles vão destruir o planeta, que é o que está acontecendo com a água e com tudo. Mais do que se sabe sobre gestão de águas no mundo, não era para todo mundo estar recebendo água. Por que nós ainda temos 2 bilhões de pessoas que não recebem mais água ou recebem pouca água? Isso é uma falha política do sistema, não é uma falha técnica. Nós sabemos o que precisa fazer e tem tecnologia para isso. A decisão aqui não é nossa. Isso é uma das tragédias do sistema. O que significa isso? Que a evolução moral da humanidade não acompanhou a evolução tecnológica. Essa é a grande tragédia do século XXI. O professor, esses dias eu andei lendo alguma coisa, creio que na Europa, que alguns países estão tomando a decisão de que represas de menor porte, elas sejam retiradas, voltando ao curso mais próximo do original daquele corpo aquático. Isso também poderia ser uma solução para alguns problemas? Pode ser, sim. Nos Estados Unidos também existem áreas onde estão destruindo as represas e voltando para o sistema original. Pode sim, uma recuperação é importante. É possível. Tem tido alguns êxitos nesses sistemas, sem dúvida.
Mas é algo viável aqui para o Brasil e traria uma oportunidade até para a disponibilização de água para a população, você acha? Claro, sem dúvida. Tem outra coisa que podia ser feita, que eu também coloquei isso numa avaliação que eu fiz de todos os rios da margem direita do Amazonas. Eu fiz uma contribuição grande para a Ana, que me contratou como consultor, para a gente discutir qual era o destino dos rios da margem direita do Amazonas. E uma sugestão que eu dei, que evidentemente não foi ouvida, mas está lá, tá lá no trabalho, é a seguinte: em 1968, o presidente Johnson, nos Estados Unidos, ele declarou 200 rios americanos isentos de impacto. Não tem represa, nada. Esses rios estão lá até hoje, preservados. Por que não se pega alguns rios da Amazônia e alguns outros rios do Brasil e se mantém esses rios sem represas e sem impacto, se procura preservar? Porque aí você preserva a biodiversidade, você preserva o turismo, você preserva a qualidade da água, permita que se use a qualidade da água. Aqui em São Carlos, aqui próximo, nós temos um exemplo que é o rio Jacaré-Pepira, que é um rio que Brotas usa para fazer o rafting lá. Esse não tem represas. A gente devia ter, e eu impedi que fizessem mais 2 represas no Jacaré-Guaçu. Tem o Broa, e depois do Broa eles queriam fazer mais 3. Eu consegui, através do Ministério Público e de estudos que eu fiz, impedir a construção dessas, para manter pelo menos uma grande extensão do rio Jacaré-Guaçu sem represas, para preservar a biodiversidade, a qualidade da água. Acho que isso é uma coisa. E a outra coisa é procurar resolver, em alguns reservatórios, vale a pena, sim, abrir a represa e, com isso, recuperar a área ajusante. Nós estamos fazendo isso com a represa da Federal. Eu fiz um projeto lá para eles, sabe a represinha que tem na Federal? Nós estamos fazendo isso exatamente. Vamos abrir a represa e fazer uma área alagada para reter água lá em cima, e aí você tem um fluxo de água mais condizente com o rio do que com represa. É possível, sim, e devia ser feito, mas precisa estudar muito bem onde fazer, como fazer, etc. Professor, para a gente encerrar, a gente vê que de um lado a ciência tem construído todo o seu conhecimento e de outro lado os governos podem utilizar desse conhecimento para uma gestão integrada de uma forma melhor. Mas no final das contas, o que a gente tem que pensar é que a sociedade precisa entender todo esse processo, né? Porque é ela que acaba elegendo os governos. Então, eu gostaria que o senhor passasse aí um cenário da questão da educação ambiental em sistemas aquáticos. Olha, Paulo, eu até ampliaria um pouco essa discussão para a educação para a ciência, sabe? Porque a educação ambiental é importante. Quanto mais a população tiver informada do processo, maior a capacidade dela de fazer uma influência no sistema. Uma das únicas possibilidades que nós temos no futuro é a população estar tão preparada que ela impede que se desenvolvam alguns impactos. Mesmo, vou lembrar a questão de Brotas. Quando, em 1983, o professor Aziz Absab, o professor Paulo Nogueira Neto e eu fizemos a proposta da área de proteção ambiental de Corumbataí, primeira área de proteção ambiental do estado de São Paulo, 1.000 quilômetros, para separar as encostas basálticas, que pega essa região central do estado, que é uma preservação das florestas e encostas, que são áreas de recarga dos rios, mais uma grande área de biodiversidade, para impedir que os agricultores devastassem a floresta e plantassem nas encostas. Isso aconteceu, levamos para o governador Montoro, ele fez, imediatamente ele decretou a APA de Corumbataí, a primeira APA. O que aconteceu em Brotas?
Brotas decidiu investir em turismo. E eu me lembro que houve discussões da população, por exemplo, queriam fazer um curtume, não deixaram, a população não deixou. A população, não, nós vamos investir em turismo. Hoje, Brotas é um exemplo para o Brasil de um sistema que é baseado em turismo ecológico, etc, etc. Então, quando a população está muito bem informada e tem uma informação boa, importante, adequada de educação ambiental, ela pode participar mais. Mas, além disso, é preciso que a população tenha uma visão mais clara da ciência e da importância da ciência para o desenvolvimento, para a conservação, da biodiversidade e para a própria qualidade de vida. As pessoas usam celular, as pessoas usam computador, as pessoas tomam vacina, as pessoas tomam medicamentos, as pessoas comem alimentos, tudo isso é produto da ciência. A ciência que avançou nos últimos 50, 100 anos para poder colocar nas mãos da população melhores condições de saúde, melhores condições de informação, melhores alimentos, etc. Só que a população não se dá conta que isso é feito à custa de mentes e cientistas que trabalham nisso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como nós estamos atuando aqui, que é um projeto que me apaixona muito. Primeira coisa, o ônibus da ciência, que é feito por uma professora da Federal. O cientista senta no ônibus com os passageiros e começa a falar sobre o celular. Olha, vocês sabem como é que funciona o celular? Vocês sabem como é que funciona o computador? Tem tido grande sucesso. Não só o cientista, mas os alunos também. Então, o ônibus da ciência, isso é uma coisa importante. Segundo, nós participamos de um projeto internacional que se chama Point of Science, que é um projeto que em maio de todo ano tem, no Brasil, 160 cidades que participam desse projeto, mas tem milhares de cidades no mundo inteiro, onde você reúne a população para falar sobre ciência. Começou na Inglaterra, e por que Point of Science? Porque as pessoas iam no bar, Point lá na Inglaterra, 500 mililitros de chopp, então, ou cerveja, então você vai lá e fala sobre a ciência para as pessoas do bar. Aqui nós fazemos uma reunião na Praça 15, durante uma semana, vão os professores, vão os alunos, fazemos palestras para a população em geral. Aí eu inventei uma outra coisa, falei, mas espera aí, ao invés da população ir só na Praça 15, vamos nos bairros. Vamos levar esse projeto para as escolas e fazer nas escolas. Então, o que você faz? No sábado, você dá leva para as crianças das escolas o microscópio para mostrar plâncton, o óculos da Embrapa para fazer a parte digital, com o óculos digital, e a meninada fica louca com isso e mais outras coisas. E aí vem os adultos. E no domingo você conversa com os adultos sobre temas de ciência. Só que tem uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Um dos nossos colegas aqui, que é especialista em estatística, falou, mas o que a população quer ouvir? Será que ela quer ouvir sobre mudança climática ou saúde? Vamos fazer uma análise estatística para saber o que ela quer ouvir. Então, isso vai ser importante, porque a população vai dizer qual é o tema de ciência que ela quer ouvir, se é alimento, se é saúde, se é mudança climática, etc. Então, o que nós vamos fazer, Paulo? Vamos levar para o bairro, para primeiro as crianças e depois os adultos. Então, eu acho que esses mecanismos são mecanismos que extravasam o conhecimento e impõem esse conhecimento para a população. E com essa participação da população, com mais entendendo melhor a ciência, entendendo melhor as situações ambientais, e aí, inclusive, a questão da água, isso, sem dúvida nenhuma, vai ter uma importância grande, porque essa população pode influenciar nas decisões. Nós estamos discutindo aqui em São Carlos o plano diretor, e nessa discussão, a população, nós já fizemos 11 audiências públicas, e vamos fazer mais umas 10, para todos os assuntos serem discutidos em diferentes lugares com a população, que pode muito bem contribuir, porque é ela que sofre os primeiros impactos. É o que eu sempre digo, no município, você tem a infraestrutura, você tem vias, você tem prédios, você tem todas as questões relacionadas às edificações, etc. Mas
A cidade tem gente dentro, e essa gente é que dá a dinâmica. E você tem que pensar nesse aspecto do processo. Qual é a qualidade de vida que você quer para os cidadãos? Essa qualidade de vida, ela tem que ser determinada pelo governo. Tudo bem, ela precisa ser com apoio do governo, mas ela pode ser muito melhor se a população tiver condições de influenciar esse governo e dizer, ó, meu caro, você tem que resolver esse problema aqui. Professor Dundize, muito obrigado aí por essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, muito agradecido mesmo por toda a sua experiência aí que o senhor tem tido aí sobre recursos hídricos, não só recursos hídricos, mas de certa forma sobre as questões ambientais. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Paulo, estou sempre à disposição. Assim que eu terminar o meu último livro aí da trilogia, eu envio para vocês, para fazer que vocês possam usá-lo também. E não sei se você recebeu o meu livro de represas, eu mandei para você, eu tenho um e-book. Você recebeu o e-book de represas? Não, esse ainda não. Eu preciso mandar para você. Então, tem 2 livros mais recentes, que é o São Carlos Desenvolvimento Sustentável, 2023-2030, e o de Represas Artificiais, que terminei com a TACAP em 2022. Eu vou mandar os 2 e-books para o seu e-mail. Tá obrigado. Bom? Tá bom. E agradeço a audiência de todos aí. Muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.